Boa noite, irmãos, graça e paz. É, Hoje, em vez de ser uma live, vocês vão estar vendo essa gravação. Eu estou ainda com um pouco de receio é, da minha internet cair durante a live, então eu estou gravando isso daqui é, antes, né, antes das 8, para que às 8 horas a gente possa ter essa aula, né, no YouTube, pelo menos em forma de vídeo. Para semana que vem eu vou tentar ver o que eu consigo fazer com a internet de casa aqui, para que a gente consiga fazer é, a live normal como a gente costuma fazer. Como vocês podem estar percebendo aí também, no dia de hoje eu estou com um microfone aqui, por isso que talvez o som esteja um pouco mais baixo, porque eu ainda não sei a acessibilidade desse microfone, então estou tentando manter a minha voz um pouco mais baixa. As configurações ainda aqui do microfone não estão muito alto, eu não dei nenhum tipo de peso para ele aqui ainda no meu computador. Eu vou manter ele assim por enquanto. Se para a semana que vem eu achar que ficou muito baixo, eu dou uma aumentada, eu dou uma ajeitada durante a semana, mas pelo menos agora a minha voz já está um pouco mais nítida, né, comparado às últimas transmissões que eu tinha feito através do meu computador. E vamos seguindo assim com a nossa aula para a honra e glória do nosso Deus. A aula hoje em Efésios capítulo 3, né? Esse que é um capítulo interessante, é, é um capítulo que eu definiria como se fosse um capítulo, como se fosse uma ponte entre um assunto para outro. Porque Paulo até aqui que nós lemos, ele apresentou o evangelho, ele apresentou uma teologia, né? Ele apresentou a teologia aqui, e a partir desse capítulo aqui, ele já meio que faz um fechamento do, do, do que do qual é o plano de Deus, de como foi executado, de quem são as pessoas que Deus incluiu nos seus planos. Ele faz um encerramento aqui e já puxa para o que a gente vai começar a pegar a partir da próxima aula, que é sobre como nós devemos agir, como nós devemos agir como igreja. Que é, como eu te falei na nossa primeira aula, que a carta de Efésios era dividida em dois, uma parte mais teórica e uma parte mais prática em si. E a partir daqui, ele meio que faz uma ponte para essa ação mais prática, que a partir daqui ele já vai começar a fazer aplicações é, para o cotidiano da igreja como uma unidade. E aqui ele vai fechar o que a gente vai aprender até agora, que é a redenção de Cristo, o amor por nós, que os planos dele ele fez porque fez para que seu nome fosse glorificado. E aqui ele vai fechar quando ele aqui explica aos Efésios, né, do porquê ele está preso, e depois, a partir do versículo 14, quando ele pede ao Senhor, quando ele ora novamente, para que Deus dê conhecimento ali para eles. Então, depois desse capítulo aqui, que Paulo vai começar a mostrar para os Efésios como que deve ser a prática diária dele. Até aqui, até esse final aqui do capítulo 3 que a gente vai ver, ele está explicando o porquê nós somos um com Cristo, porquê nós fomos feitos um, para que propósito, para que finalidade, como foi isso, através de Jesus, como que isso foi realizado, e aqui ele foi explicando até aqui o final, como a gente vai ver no capítulo 3. E daqui por diante, vai ser mais como a gente deve viver a partir de agora, que nós somos um, que nós somos igrejas, que nós somos edificados, e isso a gente vai começar a ver a partir do próximo capítulo, capítulo 4, né? Vai ser uma unidade na fé, né? Eu acho que até o título, até o título do capítulo 4, que é a unidade da fé. A partir do capítulo 4 a gente vai ver como que como nós, como eles lá no passado, e como nós devemos viver sendo aqueles que somos um com Cristo, como somos um é, sem nenhum tipo de distinção por, por qualquer que seja, raça, sexo ou qualquer outra coisa. A gente somos um e quem nos une é Cristo. E aqui ele vai finalizar. Então, antes de lermos a palavra e darmos início, vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe nesse dia. Pai, tu que estás sempre assentado em seu trono, Pai,
nos observando, Pai, e nos guiando, Pai. Que na noite de hoje o Senhor nos dê o entendimento. Assim como Paulo pediu aqui nessa carta 2 vezes para que os leitores, Pai, pudessem conhecer um pouco mais de Ti, é o que eu lhe peço agora, que o Senhor nos dê um pouco mais de entendimento das Suas palavras, Pai, através desse estudo. Que a Sua mensagem seja nítida, Pai, e que nós conseguimos e que nós possamos, Pai, conseguir aplicar no nosso dia a dia, Pai, os Seus ensinamentos. Essa oração que te faço, em nome do Seu Filho, amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Paulo começa aqui o capítulo 1 dizendo o seguinte: Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada por vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos de Deus em que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Cristo se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui por enquanto. É, Paulo aqui, no versículo 1 aqui do capítulo 3, ele já começa a, a sua fala, a sua escrita aqui no caso, já linkando para o que ele falou no passado. Geralmente, quando Paulo escrevia uma carta, ele queria responder ou algumas perguntas ou algumas preocupações. E aqui não foi muito diferente. Mesmo ele tendo se alongado um pouco ao falar da soberania de Deus, do seu plano, ele voltou a o porquê dele ter escrito essa carta, que é para falar para os irmãos, para ele suavizar, não seria a palavra correta, mas para que os irmãos conseguissem compreender o porquê se fosse necessário de Paulo estar preso. Porque, como eu falei, e falei em todas as aulas, Paulo estava ali preso em Roma, e quando isso chegou ao conhecimento ali dos irmãos em Éfeso, e de todas as pessoas ali na Ásia Menor, as pessoas ficaram até mesmo com medo de Paulo estando preso ali. Eles não sabiam, eles ficaram tristes com medo, eles não sabiam por que aquilo estava a acontecer com Paulo. E Paulo ali explica, e ele explica de uma maneira um pouco diferente, porque ele não começa a carta, como a gente viu em Éfeso, explicando que, eu estou preso porque esse era o plano de Deus, e aí foi necessário que eu tivesse preso por isso, porque eu preguei isso. Ele não tenta justificar desse jeito porque ele está preso. O que Paulo faz é, ele apresenta o plano de Deus. Ele apresenta o que a gente viu até agora. Ele fala ali no começo das bênçãos que Deus tem para conosco. Ele fala ali do plano de Deus ali, como ele está escrito no capítulo 1, de como Deus criou o plano, executou o plano, confirmou esse plano. Depois ali no capítulo 2 ele meio que destrincha um pouco mais, ele explica um pouco mais, ele expande um pouco mais ali de como através de Jesus nós fomos unidos
através de seu sangue, e agora gentios e judeus é, são coerdeiros ali, como ele também fala aqui no capítulo 3 que é coerdeiro ali, e os gentios só conseguiram se ajuntar ali por causa de Cristo Jesus, que morreu ali na cruz. Aí quando ele acaba de explicar isso, ele fala que, ó, por essa causa que eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E aqui ele não fala, eu sou prisioneiro aqui em Roma, não. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele sabe que ele só está ali porque lá no caminho de Damasco, Jesus ali falou com ele, revelou a ele o que iria acontecer. Talvez não naquele exato momento revelou todas as coisas que iriam acontecer, mas Deus ali tinha revelado a ele a sua grandeza, revelou a ele o seu plano de salvação, revelou a ele que ele seria chamado ali como ele teria essa vocação dele como um apóstolo dos gentios, ele seria chamado para esses gentios, que diferente dos apóstolos que estavam na época, que pregavam ali para os judeus, tentavam trazer os judeus de volta a, é, a verdadeira mensagem ali do evangelho, tentava explicar o evangelho ali para os judeus. Paulo ali está ali como apóstolo dos gentios, que ele veio, Jesus o chamou para que fosse pregar a essas pessoas que em primeiro momento não estava ligados, não eram inclusos ali na salvação, assim no primeiro momento. Mas Deus já tinha esse plano desde o passado de incluir os gentios. Ele falou para Abraão que da sua família ele ia abençoar várias nações, e ele já estava trazendo isso. Em Salmos também, tem alguns salmos que falavam que os gentios também, tanto os judeus quanto os gentios, iam adorar ao Senhor. Algumas mensagens do Antigo Testamento já mostravam que em um futuro, gentios também iam dobrar os joelhos e adorar ao Senhor, assim como os judeus. E Paulo foi esse o apóstolo chamado para, propriamente dito assim, para servir aos judeus. Aqui ele fala que ele é ministro, ele veio para servir aos gentios. Assim como os 11, os 12 ali depois que veio com Matias, estavam ali para explicar a palavra de Deus, contar, ser testemunha de Jesus ali através dos judeus. Paulo ali era um apóstolo, um testemunho. Ele estava ali fazendo um testemunho de Jesus agora para os gentios. E ele aqui explica que foi por amor a de vós, gentios. E ele faz essa, essa longa introdução dos planos de Jesus para depois explicar isso, porque ele queria confortar os irmãos ali na Ásia Menor, não só apenas na cidade de Éfeso. Porque como a gente estudou em Atos, Paulo ali, diferente de outras regiões que ele passou em sua terceira viagem missionária, ele ficou ali em Éfeso. É, claro que ele poderia em algum momento ou outro sair e ir para outras regiões, mas ali a Bíblia nos diz que ele ali ficou em Éfeso por 3 anos. E como Éfeso era uma cidade mercantil, que tinha bastante mercado e tinham muitas pessoas nômades naquela época, as pessoas ficavam indo e voltando direto de Éfeso, espalhando assim a palavra, e foi assim que a palavra foi espalhada naquela época. Então Paulo ali conheceu muitas pessoas. E não é simplesmente conhecer uma, 2 semanas e depois saía. Como ele costumava fazer, ficava ali alguns meses e saía. Não, ele ficou com 3 anos, ele criou uma afinidade ali com o povo ali. Não só com o povo de Éfeso, mas também de toda a Ásia Menor. Então ali, ele fala ali que, e como ele vai falar também ali depois nos versículos mais pra frente, que ele vai falar que eles não têm que temer, eles têm que dar graça por isso. Que o que ele está sofrendo agora não é nada se comparado à glória e à graça que ele compartilha, o que ele já experimentou e que ele quer experimentar e quer que os outros venham experimentar também. Paulo aqui está falando para os irmãos, olha, é, o plano de Deus é esse, é, Deus fez a gente por esse motivo, Ele nos uniu por esse motivo, e por esse motivo aqui eu estou pregando. E não fiquem tristes por eu estar preso, porque foi feito necessário eu estar aqui. Porque se eu estou sendo preso porque o evangelho está sendo pregado, então, como ele vai falar depois lá,
para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele já está falando que por ele estar ali, por ele estar conseguindo pregar, por ele ter passado por tudo que ele passou e por ele estar conseguindo explicar é, e passar essa palavra, que foi a missão que foi lhe dada ali por Jesus Cristo, que é espalhar essa palavra para os gentios, ele não sente que ele tem que ter medo ou que ele tem que temer alguma coisa. Ele sente que ele, junto com os irmãos, tem que dar graças a Deus, porque se ele está sendo preso por espalhar o evangelho, é porque é, ele está fazendo o correto, porque foi para isso que ele foi chamado, para pregar aos gentios. E aqui Paulo, nesses 14 versículos, nesses 13 versículos para ser mais exato, ele, ele vai falar isso com os irmãos, porque foi feito necessário. Como ele diz aqui, no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ele falou que era necessário que ele continuasse pregando e que os irmãos em Éfeso também continuassem pregando. Porque também poderia haver ali um medo entre eles de continuar a pregação. Porque se Paulo foi preso por pregar o evangelho, talvez eles também ficavam um pouco receosos para pregar. Mas aqui Paulo fala: olha, mas é necessário que vocês preguem, é necessário que esse mistério seja. Que até agora foi um mistério, que era os gentios sendo incluídos na salvação, é necessário que isso seja espalhado. Por quê? Porque a igreja precisa conhecer a multiforme da sabedoria, as várias formas de como Deus age, como Deus é soberano. As pessoas precisam saber. E é pela igreja que essa sabedoria, esse conhecimento, esse amor de Deus vai ser espalhado. Não é, não é Deus que vai enviar de novo Jesus Cristo aqui na Terra para pregar. Essa responsabilidade cabe agora a nós, a igreja. E é por isso que Paulo aqui explica a sua vocação através, tipo, eu estou preso, mas eu não me arrependo de estar aqui. Foi para pegar a palavra do Senhor. Eu estou prisioneiro em Cristo Jesus. Eu sou preso porque eu estou pregando o nome de Cristo Jesus. Foi por amor a vocês que eu estou preso, porque precisava que eu pregasse para que os irmãos conhecessem essa sabedoria. Paulo estava falando que ele era uma ferramenta ali usada para que o evangelho fosse propagado ali naquela região. E por isso, ele fala ali no versículo 13: portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Que vocês não fiquem lamentando, chateando, porque nisso está a vossa glória. Está aqui, no caso, a glória de Deus. Através dessas tribulações que Paulo está passando, a glória de Deus foi espalhada ali. A sabedoria de Deus ali foi espalhada. A ponto que, como falando aqui no versículo 10, dos principados e potestades celestiais, quando fala aqui da sabedoria de Deus, que é tão grande a sabedoria de Deus que, como ele vai falar também depois, quando eu vou ler mais pra frente, que muitas vezes a gente não consegue compreender de tão grande que é a sabedoria de Deus. Porque se a gente fosse pegar por nós e fôssemos ver o plano de Deus desde o seu começo, a gente não ia entender como fosse possível um povo pecador, um povo. Isso não estou colocando só os gentios, os judeus também. Que um povo que pecou, que virou as costas para Deus, como que esse povo conseguiria se prostrar diante do mesmo Deus que traiu, né? Que o povo traiu no passado, como que esse mesmo povo ia se prostrar diante de Deus, colocar-se de joelho e adorar e glorificar a Deus com o coração limpo e puro? Como isso é possível? Se a gente não compreendesse toda essa explicação que Paulo deu antes de como foi feita a glória, como a glória de Deus foi glorificada através da morte e ressurreição de Cristo, por que foi necessário que Cristo morresse, por que é, Deus planejou do jeito que planejou. Se a gente não conseguisse compreender, se essa mensagem não fosse difundida pela igreja, através dos apóstolos, se esses ensinamentos que Cristo passou para os apóstolos não fossem difundidos também para a igreja, como que a gente ia conseguir compreender essa sabedoria? Como que a gente ia conseguir compreender um pouco mais sobre qual é a vontade de Deus para conosco? Por isso, Paulo que fala da necessidade de espalhar de espalhar a palavra, para que os irmãos
não se é, não fique triste pelas tribulações que Paulo está passando, mas que dê glória, porque a graça de Deus, a glória de Deus está sendo manifesta através até mesmo dessas tribulações. E Paulo continua falando agora a partir do versículo 14, quando ele ora novamente. E ele fala que por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem inferior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, e sendo vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com, com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensarmos. Tudo que pedimos ou pensarmos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui Paulo novamente ora aos irmãos. E de novo para que os irmãos busquem um pouco mais de sabedoria. Para que os irmãos busquem um pouco mais saber das riquezas de Deus. E para que disso? Para que, assim como Paulo pregou que somos um agora, não existe mais barreira entre gentios e judeus, e isso foi através do sangue de Jesus, ele fala que a gente tem que buscar para que a gente seja cada vez mais fortalecidos com o poder do Espírito, mediante, né, o Espírito, porque a gente precisa estar alicerçado, a gente precisa ter na nossa base como igrejas o amor. Paulo falou ali em cima para que os irmãos não tenham medo, que os irmãos continuem firmes, porque foi-se necessário tudo o que aconteceu, foi-se necessário que Paulo fosse preso e tudo mais, e ele fez isso por amor também dos irmãos. E ele que novamente fala que é necessário que estejamos alicerçados em amor. E esse alicerçados não é como ele botou ali no capítulo 2, que a gente tenha como fundamento Jesus Cristo. Esse alicerçados aqui em amor é como se a gente, juntos, como um só, ali, tendo Jesus como base, tendo Jesus como a pedra angular e como base, que a gente possa estar juntos, unidos ali também com amor. Porque isso é muito comum também nos dias de hoje, as pessoas simplesmente, me fugiu a palavra agora, a pessoa suporta, essa palavra que eu queria usar, a pessoa suporta o outro, a pessoa não ama o outro na igreja, a pessoa suporta, mas dentro da igreja não pode ter rixa, não pode haver divisão dentro da igreja. Paulo trabalhou isso muito bem quando ele escreve lá a carta para Coríntios, sobre as divisões da igreja. Aqui, Paulo já fala que, vocês, eu aqui oro para vocês para que vocês tenham conhecimento disso que eu acabei de falar, que é que tribulações vão vir como vinham para mim, e eu me ponho de joelho aqui por, porque o Pai, aquele que toma o nome, aquele que está lá reinando nos céus, aquele que é rico em sabedoria, aquele que mostra nas suas várias faces, e quando eu falo várias faces, não é que Deus muda não é que Deus muda as suas atitudes, não, mas é que Deus mostra de várias formas. Eu acho que é assim melhor falar, que Deus mostra de várias formas o como ele merece ser glorificado, o como ele é grandioso. Esse Deus, Paulo fala aqui para eles, esse Deus aqui
que esse Deus conceda para vocês fortalecimento, para que vocês possam amar uns aos outros. Porque aí, porque aí vocês estando juntos, amando uns aos outros, vocês vão conseguir compreender. Aí ele fala, a partir do versículo 18, como vocês conseguem compreender tanto a largura quanto o comprimento, a altura e a profundidade. E aqui ele faz um link do que ele tinha falado lá sobre a, a igreja ser um edifício que é a pedra angular é Jesus Cristo. Ser o santuário vivo. E para chegar a isso, para compreender isso, a magnitude da igreja, do que é ser uma igreja, a gente precisa estar juntos em amor. Claro, tendo Jesus Cristo como nossa base. Mas a gente tem que estar firmes, temos que estar juntos em amor. Não suportando uns aos outros, mas amando uns aos outros. E por isso Paulo aqui ora para os irmãos. Porque aqui é poderoso para sem som aqui. Acho que voltou o som agora. Aqui Paulo traz a nós, quando ele fala aqui do versículo 20 ao versículo 21 aqui, que a gente tem, como eu disse anteriormente, a gente tem que conhecer, a gente tem que estar junto em amor para conhecer um pouco mais desse conhecimento da igreja, do que é ser a igreja. Porque a gente tem que, cada dia mais, crescermos para compreendermos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos e pensamos. Para que nós chegamos a esse conhecimento, como ele também pede no versículo 19, para que ele ora para que conheçam o amor de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Paulo que aqui a gente, em amor, estejamos unidos. Para que, quando nós estivermos unidos em um, através de Cristo Jesus, a gente possa compreender um pouco mais o que é ser uma igreja de verdade. Voltando um pouco, irmãos, para falar de Paulo, e eu fiz essa corte porque eu achei interessante separar isso para falar no momento final, que é quando Paulo depois de dar uma explicação, é, se eu não me engano, até o versículo 7, não, ele deu uma explicação em geral, mas a partir do versículo 6, a partir do versículo 6 ele fala: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Foi o que a gente estava comentando até aqui. Paulo orou, pediu, falou isso, explicou porque ele estava preso. E a finalidade disso tudo, do que ele escreve nesse capítulo, é para saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Do qual, versículo 7, irmãos, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Aqui Paulo, depois de escrever e, claro, já sabendo o que ele escrever logo em seguida, Paulo aqui fala que ele está ali não por ele mesmo, como a gente já havia falado, ele estava ali por Cristo, quando no versículo 1 ele fala que ele é prisioneiro em Cristo, ele estava ali por causa de Cristo, por causa que ele pregava o evangelho de Cristo, e por isso ele se sentia, não se sentia abatido, ele não se sentia triste ou chateado com qualquer situação que ele vivesse, porque ele estava ali seguindo a vontade de Cristo, ele estava ali para ser ministro.
conforme o dom da graça que foi concedida a ele. E ali ele fala que a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, das riquezas de Cristo. E aqui Paulo se coloca sendo mais humilde é, de todos os. Quando ele fala aqui de santos, é, ele se coloca falando como se fosse um apóstolo. Nesses santos aqui seriam os apóstolos. Ele bota como se ele fosse o menor deles. É claro, e Paulo coloca isso devido ao seu passado, né? Que era um, era um judeu nascido em Roma que caçavam aqueles que eram do caminho, como a gente conseguia ver em Atos. Ele consentia nas mortes de muitos seguidores de Cristo Jesus, de muitas pessoas que profetizavam a Jesus Cristo, que espalhavam a palavra de Jesus Cristo. E Paulo ele, muitas vezes consentia nessas mortes. E por isso que ele fala que ele é o menor. Porque se não fosse pela graça de Deus, claro que se não fosse pela graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas Paulo que fala que se não fosse por causa do dom da graça de Deus concedido a ele, ele não seria nada. E por isso que ele fala que ele é o menor de todos os santos. Ele não exclui que ele é um apóstolo. Ele tem a certeza que ele tem ali a ciência e a certeza que ele é chamado de Cristo, que ele foi separado por Cristo para isso. Mas ele também entende o que aconteceu em seu passado e, e muitas vezes, como a gente consegue ver em suas viagens, muitas vezes ele teve que se explicar, ele teve que explicar que ele era um apóstolo de Cristo, porque antigamente ele era visto como um perseguidor de Cristo. Agora ele é um defensor de Cristo. E aqui Paulo, é, não tendo uma falsa modéstia, ele aqui sendo realmente humilde, ele mostra isso. Tanto aqui quanto depois no versículo 14, quando ele fala que por essa causa me ponho de joelho. Que quando um judeu se colocava de joelho, era no fato é, de se humilhar perante a Deus, de confessar os seus pecados. E ali, nesse caso aqui, ele se põe de joelho para pedir para os outros. Ele se humilha ali, ele tanto quando ele fala ali que ele é um dos menores dos apóstolos, quanto depois no versículo 14, quando ele fala que ele se põe de joelho, ele se humilha ali a Deus, porque ele entende que, mesmo ele, como hoje a gente conhece ele como um grande missionário, como é, um apóstolo que escreveu várias cartas e muitas pessoas, como inclusive ali naquela região de Ásia, muitas pessoas ali foram convertidas através do seu evangelho, mas ele ali se coloca como humilde. E ele ali ele meio que mostra pra gente como a gente deve se portar, como a gente deve ser como cristão, como a gente tem que se pegar o exemplo. Mais pra frente, uma outra carta, ele vai falar: sede meus imitadores como sou de Cristo. E aqui ele se faz humilde aqui, porque ele entende que a pessoa que tem que ser glorificada aqui não é ele, por ele estar aguentando essas tribulações todas, não é outro apóstolo, mas sim Deus. Por isso que no final ele vai falar que a ele seja glória, aqui ó, no versículo 21, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo aqui se prostra como sendo humilde, porque ele sabe que ele é pecador e se não fosse a glória de Deus transformando a vida dele, ele não estaria aqui, não estaria ali naquela época escrevendo essa carta para os Efésios. Por isso que Paulo aqui coloca isso quando ele vai explicar a sua vocação, quando ele vai falar sobre a sua vocação. Ele deixa claro aqui que ele não é, o maior. Muito pelo contrário, ele aqui ele fala que ele é o menor. Não para fazer uma falsa modéstia, como eu falei, mas aqui realmente, porque ele se coloca como se fosse humilhado aqui. Quando também coloca ali, quando ele bota de joelhos.
porque a pessoa que tinha que se ver ali não era a pessoa de Paulo, mas sim a figura de Jesus Cristo. Por isso que ele, como a gente canta, é, que diminua eu para que tu cresças, Senhor. É mais ou menos isso que Paulo faz aqui. Ele diminui a sua pessoa para que a pessoa de Cristo aqui seja ampliada aqui na sua explicação. E é isso que Paulo faz aqui para fechar essa parte quando ele fala do plano de Jesus. Aqui até agora a gente vimos que é, toda essa parte que estava linkada com uma só. Tanto no começo do capítulo 2, quando ele fala, é, ele continua explorando um pouco mais o que ele tinha dito no versículo 1, quanto aqui no capítulo 3, quando ele linka tudo o que ele falou no passado para o que ele quer falar a partir de agora, que é o do porquê foi necessário ele ser preso. E nisso dele ser necessário ser preso, ele já explica que a sua vocação já se diminui aqui para que logo depois ele venha falar. Já ele se diminui, ele se humilha para que logo depois ele venha falar que a gente possa ser unidos em um ali, porque ele está ali se colocando junto com os irmãos. Ele ali não quer ser superior aos irmãos. Ele ali está querendo se colocar no mesmo patamar que todos os outros ali gentios. Porque se não fosse pela graça de Deus, se não fosse por Jesus ter morrido ali na cruz, nenhum deles estaria ali reunidos. Nenhum de nós estaríamos reunidos. Então Paulo, ele diminui a sua pessoa, ele se bota numa situação que seria de submissão, né? De, que é se pôr de joelhos. E ali ele fala que devemos ser um ali em amor de Jesus. Ali, um em amor ali, a fim de que a gente possa entender um pouco mais de qual é a dimensão do que é ser uma igreja. A gente tem que ser um ali unidos, ali a gente ali no mesmo patamar. Claro que como a gente vai ver depois em alguns outros capítulos ali mais para frente, cada um claro com suas vocações, cada um claro com suas habilidades em certas áreas, mas a gente somos um ali, não sendo um maior que o outro, nós somos um no mesmo patamar ali, unidos ali, alicerçados ali em amor, para que a gente consiga compreender um pouco mais do que é ser uma igreja ali em Cristo Jesus. O que é sermos uma igreja? E por que isso? E ali ele explica ali no versículo 21 do porquê disso até agora. Do porquê é necessário a gente compreender os planos de Deus. Do porquê é necessário a gente entender que se não fosse por Jesus Cristo morrendo ali na cruz, a gente não seria nada. E que Jesus morreu ali na cruz para que judeus e gentios fossem um só ali, formassem a igreja onde a pedra angular era Jesus Cristo. E que ali, através disso, Paulo acabou sendo preso e tribulações aconteceram na vida de Paulo, como tribulações vão ser acometidas também a toda a igreja. Para que tudo isso? E ele no versículo 21 ele encerra a primeira parte da carta dizendo: a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Porque através da igreja, através de Cristo Jesus, a ele seja a glória. A ele quem? A Jesus, a Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos e tudo o que nós pensarmos, conforme o poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós é o Espírito que aqui, é o Consolador que ficou aqui. Que através desse Espírito aqui, esse poder aqui, ele está operando em nós. E através de nós, e através ali de Jesus Cristo que morreu na cruz, que ele seja glorificado por todas as gerações e para todos sempre. Amém. É para isso que Paulo escreveu essa parte até aqui. Antes de entrar propriamente dito no que é ser uma igreja e como ser uma igreja. Ele explica o porquê, o como foi feita a igreja, como a igreja foi formada. Através do que a igreja foi formada. Qual é a base que a igreja deve ter. Qual é a base que a igreja deve seguir daquele momento ali, podemos falar assim, daquele momento em diante para frente. Porque, claro,
Muitas igrejas eram formadas naquela época e tinham sim um conhecimento dessas coisas. Mas ali Paulo documenta e faz meio que o básico do que é ser é, um cristão, não necessariamente o que é ser um cristão, mas sim o que é ser uma igreja. Porque você foi separado do mundo não para ser um cristão, você foi separado do mundo para ser uma igreja, para ser para ser santuário de Cristo Jesus, como a gente leu no capítulo 2 na aula passada, no versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos separados para sermos a habitação de Deus no Espírito, para sermos esse santuário de Deus. Mas a gente só consegue ser santuário quando a gente estamos juntos ali em amor. Porque aí se faz a igreja. Porque aí nós vamos estar juntos para sermos a igreja. Aí sim nós vamos ser unidos em Cristo Jesus. Foi necessário que ele morresse para que nós fôssemos unidos em Cristo. E aqui Paulo encerra falando isso, deixando mais uma vez claro isso, né? Que que a gente possa compreender que a gente precisa nos amar, precisamos estarmos firmes em Jesus Cristo, amando uns aos outros, para que a gente consiga compreender um pouco mais o que é ser uma igreja. E o que é ser uma igreja? O que é ser unido na fé? Isso a gente vai ver a partir da próxima aula, quando a gente vai falar da unidade da fé. Quando a gente vai tratar um pouco mais, quando a gente vai começar agora um pouco mais a parte prática do que é ser uma igreja. E a partir agora do capítulo 4, que a gente vai ver na próxima aula, que Paulo vai explicar para nós o que é sermos uma igreja. Mas isso, como eu disse, vai ficar para uma próxima aula. Que os irmãos tenham uma boa semana, que hoje a gente possa ter uma boa noite de sono e amanhã a gente possa estar unidos ali na igreja, em amor, para nós louvarmos a Deus. Não sendo um maior do que o outro, mas sim sendo todos nós é, no mesmo, do mesmo modo, sendo um só, através do amor que nós temos para conosco e também para que nós temos para com Cristo. Que a gente possa ali estar adorando e glorificando esse Deus que é rico em sabedoria e em muitas formas mostra isso para a gente. Através de talvez é, um lindo dia de sol ou uma chuva quando necessário. Quando ele mostra como ele é rico em glória, como ele é rico em abençoar não só a sua criação, mas também os seus filhos, que nós somos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que na semana que vem a gente possa estar aqui juntos novamente, se Deus quiser em live, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais sobre é, o que é ser uma igreja, o que é ser através da fé, através de Jesus, através do amor, porque a base já foi lançada. As bênçãos de Deus já foram descritas ali no capítulo 1. Deus já morreu no passado para conosco, como diz ali no capítulo 2, para que nossos pecados fossem perdoados e para que nós, que não somos filhos sanguíneos de Abraão, também podemos entrar nesse plano da salvação. Então agora, como nós, sendo como igreja, amando uns aos outros e tendo Jesus como nossa base, nós agora podemos entender um pouco mais o que é ser igreja, que a gente possa conseguir compreender a largura, a altura, a profundidade e o comprimento e a riqueza do que é ser um em amor, em fé e principalmente em Cristo Jesus. Até a próxima semana, irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.